Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje nós vamos fazer uma homenagem a um programa que é sensacional e há muitos anos é sucesso absoluto no rádio carioca e que com certeza tem uma história para contar. Nós vamos falar hoje do Celebration. A partir de agora, na JBFM, Celebration. Celebration. O Celebration é um programa da JBFM que está no ar desde 2005. É um programa que, pela característica que é de música dançante dos anos 70 e 80, ele arrebanha um povo, assim, um público sensacional. Sempre gostei muito, mesmo antes de trabalhar. Eu, particularmente, apresento o programa já há 10 anos, né, na JB, e ele tem um sucesso que é impressionante, como que as pessoas ouvem esse programa. E claro que contar um pouco dessa história, não tem como a gente contar a história sem os personagens principais desse programa, né? De toda a concepção do programa, de todo o começo do programa, que foi sensacional também. E hoje nós vamos fazer tudo isso aqui no Olha Quem Está Falando. A ideia de fazer um programa de disco music na JBFM surgiu em 2005, mas a gente precisava de um nome. Então nós pensamos em JB Dance Club, JB Disco Club e, né, ficamos procurando um nome. Aí um dia, né, ouvindo músicas para o playlist do programa, eu ouvi Club Gang, a música Celebration. Né, quando eu ouvi o refrão, né, o Celebration e tal, eu falei, não, o nome vai ser esse. Já tem até o refrão, já tem a vinheta pronta, né, vai ser Celebration. Então o programa entrou no ar. No começo ele era produzido pela rádio, programação musical que fazia o programa, e depois ele era montado pelos operadores. No final do ano, no final de 2005, nós convidamos o Marcelo Maia e o André Werneck, dois grandes DJs da noite carioca. Olá pessoal, boa noite! Finalmente é sábado, dia de Celebration aqui na JBFM. É o dia que você recorda o que aconteceu de melhor nos anos 70, nos anos 80, nas melhores pistas de dança de todo mundo. Boa noite pra você, eu sou Marcos Soares. Vamos juntos até meia-noite, trazendo muita coisa legal pra você. E a gente já começa com o som de 1979. The Tramps. Para a gente chegar lá no Celebration, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para você entender como é que tudo aconteceu. Em 1988, mais ou menos, eu tive uma boate na Barra chamada Press, junto com o Marcelo Maia e mais 2 sócios, né? E eu fiquei 3 anos na sociedade, depois eu saí e eu fui terminar a faculdade, enfim. Era um acordo com os meus pais, né? Eu tinha que ter um diploma e eu prometi que daria o diploma depois da noite. E assim fiz. Anos depois, fiz uma viagem para Buenos Aires com o Marcelo Maia. Eu era da Som Livre, ele era da Warner. Eu fazia as trilhas das novelas da Globo, né? E eu precisava de alguma coisa argentina, não lembro exatamente o que, e a gente foi lá fazer uma pesquisa de música, e na volta surgiu a ideia de fazer uma festa chamada 10 anos sem a Press, que foi a nossa boate. E um pouquinho mais à frente, no intervalo dessa história toda, em 1991, eu entrei na Rádio Cidade e o meu chefe foi o Alexandre Voruski, né? O meu primeiro chefe na Rádio Cidade. Quem estava na JB nessa época foi exatamente o Alexandre Voruski. E a gente procurou o Voruski para fazer uma divulgação dessa festa. Então a gente combinou com ele de fazer um Celebration, que seria uma edição especial, os 10 anos sem a Press. E a gente foi lá fazer o programa ao vivo, né? O Celebration, até aquela data, era gravado. E o locutor era o Kaká, que já tinha sido da Rádio Cidade, enfim. E o Gilson, o querido Gilson, era o responsável pela programação do Celebration. O que aconteceu naquele dia é que o telefone explodiu de verdade. Foi uma loucura. E o Ovoruski ligou e falou, pô, faz semana que vem. E semana que vem, e assim a gente ficou bastante tempo lá, na JB, fazendo Celebration. E assim começou a história. Locução do programa foi o Ricardo Juarez,
querido amigo Ricardo Juarez, dublador, voz do Johnny Bravo. O Juarez foi a voz do primeiro Celebration. A história do Celebration vem sendo contada ao longo dos anos, né, desde 2005, um programa que é aos sábados, na audiência total, a partir das 10 da noite, e agora até 1 da manhã, ou seja, são 3 horas. No começo eram 2 horas de programa, e agora são 3 horas de Celebration. E essa história, claro, envolve muitas outras coisas, além dos apresentadores, dos DJs, os ouvintes. E tem uma história que eu gostaria de contar aqui, que foi muito interessante, que um ouvinte me relatou, inclusive ele fiz até o print do que ele falou, que é o seguinte: ele falou que estava na Avenida das Américas ouvindo a rádio, né, o Celebration, um sábado, que parou na Avenida das Américas, e entre um carro e outro, ele falou que estava ouvindo a maior altura o programa, e de repente ele sentiu o som meio esquisito, aí ele baixou o volume e ele percebeu que os 2 automóveis do lado dele também ouviam o Celebration em alto som. Foi muito interessante, porque em pleno sábado, né, à noite, onde as pessoas já estão se preparando para a balada, segundo ele parou assim, todo mundo ouvindo o Celebration. E o segundo DJ, né, que veio para implementar, né, e que está até hoje, inclusive, meu amigo Flávio Wave, também não pode faltar, tem que estar aqui para falar um pouquinho da história do Celebration. A minha visão de fazer um programa de flashback era uma, e cada DJ tem a sua visão de fazer um programa de flashback. E eu tinha a minha visão, o meu material, as coisas que eu tinha já quando eu comecei a fazer um programa de flashback em Angra, em 1994, então eu vim colecionando, vim ganhando experiência. Foi bastante interessante porque em um ano já tinha dado quase o dobro de audiência, né? Eu entrei para fazer o programa do JB, o programa tinha na faixa de 25 mil ouvintes por minuto. Quase um ano depois já tinha ido para 45 mil ouvintes. E depois, 2 anos depois, já estava indo para 55 mil ouvintes. 4 anos depois, se não me falha a memória, 60 mil ouvintes. Então, isso foi bastante gratificante para mim nesse início, porque eu estava assumindo um programa onde o Werneck tinha feito um bom trabalho durante anos, né? É um cara que tem nome, é um cara que tem know-how, tem seguidores, e eu estava entrando, um cara desconhecido aqui no Rio de Janeiro. Eu já fazia há muitos anos na Costa Azul FM programa de flashback, e lá eu dei início às minhas festas de flashbacks por lá, e lá eu já era conhecido, mas aqui no Rio ninguém tinha ouvido falar em mim. Então era uma responsabilidade, era um compromisso, era um desafio, né? Entrar no lugar do Werneck, pelo menos manter a audiência, manter a qualidade e se possível, né, gerar mais audiência para a rádio, porque toda rádio busca isso, busca audiência. Tudo aquilo que foi feito com muito trabalho, tentando colocar o programa da forma que eu achava que deveria ser. Como eu falei, cada DJ tem uma visão e um pensamento nas escolhas das músicas. Então, eu coloquei durante esses anos aquilo que eu achava que tinha que ser. Maio de 2008 para maio de 2021, que a gente vai, né, eu vou completar 13 anos fazendo o programa. E, ao longo desses anos, eu também, aproveitando o trabalho, né, como DJ do programa, eu comecei a realizar também as minhas festas de flashback aqui no Rio. Então, eu já fiz a minha festa durante 4 anos na Symbol Club, no centro da cidade. Depois transferi para o Catete, no Casarão, a minha no Resedá, que foi um espaço maravilhoso. Tinha aquela sensação de festa de família mesmo, né? E agora, recentemente, bem antes da pandemia, em fevereiro do ano passado, eu transferi para um clube, Casa do Minho, em Laranjeiras, que também foi uma produção muito bonita que a gente fez, mas veio a pandemia e a pandemia acabou com todos os eventos de aglomeração. Com certeza, a gente tem que respeitar esse vírus e a gente tem que tomar todos os cuidados. E até hoje, eu ainda não tenho nem a menor ideia, a previsão de quando que eu vou voltar a fazer a minha festa aqui no Rio, em respeito, né, com a preocupação com os frequentadores, que por mais que todo mundo esteja com saudade ou com vontade de voltar a dançar e curtir flashback, eu vou estar colocando pessoas em risco, porque as pessoas podem muito bem ignorar a cautela, né? E na festa, e isso pode acontecer ali um contágio, alguém que nem sabe que está contaminado e passar para outros. Então,
mediante essa preocupação que eu acho que muitos também estão tendo ainda, eu não tenho previsão de quando a gente vai voltar a fazer a festa. E falando em Fabiano, o que eu posso dizer, né? Para mim, na minha opinião, foi o melhor locutor da JB que tenha apresentado o programa. Eu também gostava muito do Marcos Soares, né? Que ele que apresentava o programa ainda antes de mim. Antes de mim, quando eu entrei, era o Marcos Soares que fazia, excelente locutor. Ele tinha bastante o clima dos flashbacks. Depois vieram outros locutores, e daí, quando entrou o Fabiano, meu grande amigo, eu falei com o Gilson, esse é o cara. Mantém o Fabiano, porque ele está no clima, ele está descontraído, na dose certa, sem ser muito para cima, sem ser muito para baixo. Por mim, não troca mais não. Deixa o Fabiano, que está agradando os ouvintes, e para mim fechou. Então é isso. Queria, mais uma vez, aos ouvintes, se não fossem os ouvintes, quem seria eu, quem seria a rádio, o programa, nada existiria. Então, se eu estou fazendo o programa há 13 anos, quase 13 anos, se deve mérito para os ouvintes que eu consigo agradar e que gostam do meu trabalho e que dão esse retorno, esse feedback através de audiência, né? Então, eu agradeço muito aos ouvintes, mas também não vou deixar de agradecer toda a equipe da JB, o Gilson Dodge, principalmente. Primeiro, o Avorisco que me deu a oportunidade. Vem aqui, vá lá, vamos fazer, vou confiar em você. O Gilson também, que não me conhecia tanto, mas eu era produtor da Rádio Cidade, então ele não sabia muito bem qual era a ligação que eu tinha com o Flashback. O Avorisco conhecia, sabia a minha ligação com o Flashback, o Gilson talvez não. E ele também apostou, vamos apostar no Flávio, vamos ver como é que fica, entendeu? E graças a Deus eu acho que eu atendi as expectativas para ele até hoje, sempre tudo maravilhoso a relação. Fabiano, meu grande amigo, tu é fera, tá arrebentando o Celebration, espero que você continue sempre, que os ouvintes também adoram, comentam, pô, esse cara é o máximo, esse locutor, bababá. Então, parabéns também para você que faz o programa ser o que é, não é só eu não, né? Não é só o produtor que está lá, não é só o operador, nem só o Flávio Wave. É o Fabiano também na apresentação, que deixa o programa redondinho na apresentação, nas falas, no clima. Obrigado e parabéns para você também, Fabiano. De Ibope, de audiência, eu posso falar que o programa sempre foi líder de audiência, né? Sempre teve uma ótima audiência. E um dado bem bacana é que no último Ibope, agora do mês de janeiro, a JP bateu 170 mil ouvintes por minuto no programa. Isso aí para um sábado à noite é um número maravilhoso. Então, vida longa para o Celebration. A história do Celebration vem sendo contada ao longo dos anos, né? Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal, deixar a descrição para você poder acessar e ver como é a produção do Celebration, né? Como o áudio chega, a rádio, como o sonoplasta monta, a minha locução. Eu gravei também fazendo a locução para você entender melhor e ver como é. Se o vídeo está aqui, vale a pena você conferir como funciona a montagem do Celebration. Essa foi a homenagem ao Celebration, mas nós vamos fazer homenagens específicas a programas de rádio que são importantes na história do rádio, tanto no Rio quanto no Brasil. Então, é um momento especial aqui do Olha Quem Está Falando. As entrevistas não acabaram, os bate-papos vão voltar, sim, vão continuar, aliás. Mas nós vamos fazer também homenagens a programas, né, que são como o Celebration, tão importantes para o rádio brasileiro. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, dá um like aí no vídeo e vamos divulgar esse vídeo que faz parte da história do rádio brasileiro. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!